Olá, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, da parte de Deus Pai, com as consolações do Espírito Santo, te sejam dadas. Eu quero fazer aqui uma pergunta que fiz à minha esposa hoje de manhã cedo. O que ela acha de por que existem dias maus? Por que os dias são maus? Diz a palavra. Por quê? E já meditando nisso, eu quero dar glória a Deus, eu quero agradecer a Deus por mais um dia, por mais um momento aqui com vocês no nosso canal, já pedindo que você se inscreva, dê likes, ative o sininho, faça seus comentários e compartilhe o nosso canal, se o conteúdo lhe é bom, lhe parece peculiar, do Espírito Santo, se fala seu coração. Então, eu antes de começar essa reflexão, quero que você ore comigo. E eu quero dizer: Senhor, eu te agradeço por tua bondade. Eu te agradeço por tua graça que está sobre nós. Eu sou grato por Jesus Cristo em nós, que é a nossa esperança da glória. E te agradeço pelo dom do teu Espírito Santo, que veio habitar em nosso coração e fazer em nós morada, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e nos dizendo que nós somos amados teus. Quero te agradecer por tudo isso, em nome de Jesus, já pedindo, Senhor, que abençoa os que participam aqui conosco e os que ouvem as nossas mensagens, as nossas reflexões, e sejam todos agraciados e abençoados por ti, Senhor. Eu quero ler, para a gente meditar nesse assunto dos dias maus, eu quero ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, que ele fala sobre uma armadura de Deus. Ele fala assim, olha: finalmente, porque ele tinha dito outros ensinamentos sobre santidade, sobre unidade da fé, sobre os deveres de cada um em amar, o amor do homem para com a sua esposa e vice-versa, e filhos e tudo. Então ele disse toda essa coisa toda antes, né? Como que a pessoa vai se enchendo do Espírito Santo dessa forma. E dito isto, ele diz: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Você veja que Paulo fala de uma guerra espiritual, né?
ele está falando dessa guerra espiritual, porque nós estamos em guerra. As regiões celestiais que ele fala no versículo não é uma região no céu, nem um mundo paralelo. São regiões que estão aqui conosco, aqui na nossa terra. Porque foi nas regiões celestiais que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. São essas regiões aqui na terra onde habita o amor de Deus, a vontade de Deus. São as regiões celestes, mas também são nas regiões celestes que existe essa batalha espiritual, que existem os seres da maldade, as hostes espirituais da maldade, também habitam aqui esse planeta, não é? Então, em Cristo, diz a palavra, nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestiais. É uma dimensão do mundo de Deus aqui, pois lutamos contra as hostes espirituais da maldade, contra demônios, contra diabos. Esses diabos, esses demônios, eles vão agindo em ideias, eles vão manipulando vontades, e aí a pessoa vai perdendo a lucidez. Pedro, falando para Ananias e para Safira, quando eles mentiram sobre aquela oferta, e Pedro disse para ele: por que você deixou o diabo encher o teu coração? Sabe? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Por quê? Essas hostes, elas influenciam, elas sugerem na mente das pessoas, elas afetam pensamentos e sentimentos. É uma luta que é contra esses espíritos malignos. Essa é a nossa luta contra os espíritos do mal, as hostes espirituais da maldade. Porque diz a palavra que o diabo anda em derredor, bramando como um leão, procurando tragar alguém a quem possa. Mas a palavra também diz que ao redor estão anjos acampados, ao redor daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados pelo decreto de Deus, e estão acampados os anjos, e ele os livra de todas as aflições. Porque o diabo mentiu desde o princípio, o diabo é aquele que mente, ele seduz e ele engana as pessoas com falsas promessas de prazeres e coisas que você precisa trair alguém ou maltratar alguém para conseguir. Então isso é mentira do diabo, sabe? Agora, onde há bons pensamentos, onde há bons sentimentos, aí isso não vem do coração do homem, essas coisas vêm do Espírito Santo, sabe? Ele é que vai nos guiando a toda boa vontade. Jesus, na tentação do diabo lá no deserto, aquele período que ele passou sendo tentado pelo diabo, ele termina dizendo: afasta-te, Satanás, afasta-te, Satanás. Ele disse isso também para Pedro, quando Pedro quer defender Jesus de não ir para a cruz, e Jesus disse: afasta-te, tá, Satanás, tu só entende as coisas daqui, não as coisas do céu. Portanto, como diz o versículo que nós lemos, fortaleçam-nos-se no Senhor e na força do seu poder, para poderdes resistir ao dia mau. O dia mau existe. Jesus chega a dizer assim: basta a cada dia o seu mal, porque nós convivemos com os males deste mundo, com as circunstâncias da nossa vida. Paulo fala em remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E viver implica conviver com os males do dia a dia, com os males do meu coração, com os males do próximo, com os males do meu vizinho, dos meus inimigos que me odeiam e me caluniam. O dia mau é um período de tempo, o dia mau não é um dia. Eu atravessei alguns anos de dia mau, né? Anos de perseguição, anos de aflição, anos de dúvida, anos de calúnias, anos difíceis, que é o período chamado dia mau. Jó viveu o dia mau, quando Jó perdeu todas as suas posses, morreram seus filhos, Jó perdeu a sua reputação, Jó perdeu até a sua saúde. E Jó perdeu tudo, na verdade, não é?
E a mulher de Jó diz assim para ele: olha, só te resta agora amaldiçoar esse teu Deus e morrer. Amaldiçoa, ele morre, tu já está aí todo chagado, todo arrebentado. Mas Jó disse para ela: tu falas como uma louca, nós recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isso, não pecou contra Deus Jó, né? Porque tem dia que tudo desaparece, até Deus desaparece. E nesse momento que tudo desaparece, inclusive Deus, esse é o chamado dia mau. Você diz que Deus te abandonou. Você imagina que Deus está te castigando pelos seus pecados. Você começa a questionar o caráter de Deus. Você começa a questionar o amor de Deus. Você começa a questionar a graça de Deus porque as desgraças chegaram na tua vida. Aí é bom lembrar de Abacuque, dizendo que ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vida e o rebanho não haja pasto para o boi, para o gado e o carneiro não dê suas crias, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, eu esperarei no Senhor e na força do seu poder. É essa confiança no Senhor que faz com que nós saibamos e tenhamos a convicção de que o dia mau passa, porque Deus é quem nos sustenta, sabe? A relação de Deus é com você. Meu pai gostava de uma música que dizia assim: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O papai, de vez em quando, ele passava a manhã inteira cantando esse hino, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. E por aí vai. O papai gostava desse hino, que é muito bonito. Mas eu acho que seria mais apropriado nós dizermos assim: Deus, segura na minha mão que eu vou, porque é Ele que nos sustenta, nós nada podemos fazer. Embora quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, é o que diz o Evangelho. E diz mais: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Portanto, se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então, revista-se de toda a armadura de Deus, revista-se do amor de Deus, revista-se da paz de Jesus de Nazaré, revista-se da fé e tome como espada a palavra da verdade, porque o Espírito Santo nos guia a toda a verdade que é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando Pôncio Pilatos, ali na hora que ele já estava preso na Fortaleza Antônia, perguntou para ele: o que é a verdade? Jesus silenciou e olhou no fundo dos olhos de Pilatos e ele ficou sem palavras. Sabe, aquela mulher no poço de Samaria, quando conversou com Jesus, que voltou lá para os samaritanos, aquela que tinha tido 5 maridos, e Jesus disse: o que tens agora não é teu. Ela foi àqueles homens da cidade e disse: olha, eu encontrei um profeta que me disse toda a verdade ao meu respeito. Então a justiça de Cristo Jesus é essa. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e pôs em nós
a palavra da reconciliação. Porque, apesar dos meus dias maus, do meu coração ainda muitas vezes apegado a coisas aqui da terra, Deus nos olha pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Portanto, somos justificados em Cristo Jesus e temos paz com Deus. Para que você tenha essa paz com Deus, pela fé. É a fé que faz isso, sabe? A fé na verdade da palavra. Isso vai se tornando o teu caminho, o teu caminhar na vida. Não é? O teu pensar, o teu procedimento, a tua consciência vai se adequando a essa verdade. E essa verdade passa a ser o teu caminho. A tua vida passa a ser um caminhar ali, seguindo as pegadas do Mestre Jesus de Nazaré, do nosso Senhor e Salvador. Ele vai se tornando o teu caminho, o meu caminho. O dia mau é meu. O meu dia mau é quando eu digo assim, Deus sumiu da minha vida, Ele não está respondendo as minhas orações, eu não sei porquê, eu não acredito mais. Aí, olha, é como esse óculos que eu boto a lente e fica tudo escuro, fica tudo com uma outra ótica, não é? Esse é o dia mau, quando você diz que Deus sumiu da sua vida, que Deus evaporou da sua vida. Aí você atravessa o vale da sombra da morte, né? Mas saiba, nem nesse momento Jesus te abandonou. Ele foi tentado pelo diabo durante o dia mau de Jesus, foram aqueles 40 dias, sendo tentado pelo diabo. E no fim, ele expulsou o diabo, né? Só a Deus adorarás, sai daqui, Satanás, aparta-te de mim. Os males dos dias existem os dias que são, mas nós vivemos uma pandemia que são um período de tempo mau, a humanidade sofre, há mortes no mundo. Parece que está havendo uma nova retomada dessa pandemia, quando a gente pensa que está acabando, lá vem uma outra leva, não é? Então são dias maus, nós vivemos dias maus, mas existe também o dia mau, que é esse dia quando você duvida do amor de Deus por você. Mas Deus, como disse lá no batismo de Jesus, eis o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria, Ele está dizendo para mim e para você todos os dias, eis os meus filhos amados, em quem eu tenho grande alegria. Concentre-se nessa verdade e viva com esta fé. E aí você fica sabendo que nós somos filhos amados de Deus. A verdade de Deus é essa, que Ele nos ama e não consegue não amar, porque Ele é amor, que não há dívida nenhuma para com Deus, que Jesus pagou essa dívida e Jesus é a nossa